o grupo é definido numa certa dimensionalidade. O grupo SU3 é definido em termos de matriz 3x3. O grupo SU2, matrizes 2x2. O grupo SU4, matrizes 4x4. Mas a pergunta é, eu agora posso buscar outras representações para esse mesmo grupo SU4. Ele aparece sob que formas de matrizes? Será que eu posso pegar qualquer matriz N por N e dar a ele uma estrutura da álgebra de Witt de SU4 ou não? Então, esse é o conceito de representação. A gente diz que a gente está diante de uma representação irredutível do grupo quando a gente consegue extrapolar os geradores da representação inicial. A gente consegue extrapolar para uma outra, vamos dizer que essa representação aqui seja inicial, uma representação N por N. Eu consigo extrapolar esses geradores para uma outra representação, vamos chamar de G-til, para dizer que são outros, porém P por P. Mas que fechem exatamente essa relação aqui. Eu vou pegar G-til-A, G-til-B igual a I. Então, com isso, eu passei de uma representação para outra. Eu passei de um espaço que tinha dimensão N e passei para um espaço de dimensão P, onde essas matrizes vão atuar em vetores que têm P componentes, mas essas matrizes estão guardando aquilo que define a estrutura do grupo, que são essas constantes aqui. O produto não é tocado. A relação de produto entre as matrizes de base não é tocada. Isso me garante que eu estou com a mesma álgebra, só buscando representações diferentes. Então, aí a física vai entrando aí. A simetria, ela está no grupo, na álgebra. Mas a física, os estados físicos de um sistema, o próton, o elétron, o nêutron, eles estão em alguma representação. Então, a teoria de representações é importante, porque é aqui que nas representações que nós vamos colocar aquilo que são as nossas entidades físicas. E buscar as dimensionalidades. As dimensionalidades vão dar para nós vamos dizer assim, os grupos de configuração semelhante que o sistema pode ter. Então, só para finalizar aqui, como é que a gente pode sistematizar essa pergunta? O que me garante que eu posso sempre pegar matrizes SU2 e representar? Eu comecei com tudo 2x2, com essa álgebra. Mas o que me garante que eu possa pegar essa mesma álgebra e colocar para matrizes 3x3, para matrizes 4x4, para matrizes 5x5? Ou o que me garante que eu possa pegar essas 8 matrizes aqui, que são 3x3 com essa álgebra, e agora jogar essa relação, a mesmíssima relação, para matrizes P por P? E esse P pode ser que dimensionalidade, visto que o grupo inicial é S. Então, só para vocês terem uma ideia bem simples da coisa, vamos supor, só para dar o conceito que a gente vai começar a trabalhar na próxima aula, suponhamos que eu tenho, então, falando do grupo SUN. E vou pegar o que a gente chama de representação fundamental de SUN. Representação fundamental, o nome já está dizendo, é a representação de mais baixa dimensionalidade. Então, é fundamental. Então, são matrizes N por N, com essa característica aqui. Então, vamos dizer que eu tenha um grupo genérico, né? Pode ser SU2, SU3, não importa. Se eu tenha as N2 menos 1 matrizes hermitianas de traço nulo independente, que definem essa álgebra, quer dizer, em função desses geradores, qualquer matriz pode ser expandida. E eu sei que eu tenho uma relação de produto para essas matrizes aqui, que é essa aqui. Então, eu estou numa representação, vamos dizer agora, essas matrizes aqui são N por N. E a representação de definição, eu defino o grupo a partir da sua dimensão N. SU2, SU3, SU4. Suponha... Antes de você pagar isso aí, só... Pode falar. É tanta parte daqui anticomuta. Ela não entra no assim, não, não pelo seguinte, porque essa relação é uma relação circunstancial, ela não é uma relação estrutural. Por quê? Porque a identidade, a matriz da identidade não pertence à álgebra. A álgebra é aquilo, né? Quando você exponencia uma matriz, quando você pega uma matriz de SUN e você diz que ela é a exponencial dessas matrizes aqui, a identidade não está aqui. Por quê? A identidade não pode ter traço zero. Então a identidade não pode estar na álgebra de SUN. Para estar na álgebra de SUN, tudo bem, a identidade é hermitiana? É. Mas ela não tem traço zero. Então ela não está na álgebra de SUN. Para estar na álgebra de SUN, a matriz tem que ser N por N, ou hermitiana de traço nulo. Então a identidade está fora, a identidade não está na álgebra. Então aquela relação
que a gente colocou para o SO3, lambda A sobre 2, lambda B sobre 2, que a gente verifica para as matrizes de Bell, que começa aqui com 1/3 do delta B vezes a identidade, esse produto simetrizado, que é o produto anticomutativo, ele te joga a identidade do lado direito. Então ele está expandindo em termos de um elemento que não está na álgebra, você sai da álgebra. Então a relação de anticomutação, ela te tira da álgebra de Lie. Então ela não é uma relação universal dentro do grupo. A relação universal dentro do grupo é essa aqui. Porque em uma, ela coloca do lado direito os mesmos geradores que estão do lado esquerdo. Ou seja, você tem um fechamento. Aqui você rompe com o fechamento, você introduz um elemento que não está na álgebra. Então essa relação é uma relação circunstancial. Ela não é uma relação estrutural, ela não serve para definir álgebra. Você pode sempre, para cada representação, calcular o anticomutador. Nada te impede de calcular um anticomutador, mas esse anticomutador não define a álgebra para você, certo? Você então diria que o FABC ele é um invariante para qualquer matriz que tiver... Independentemente da representação. É ele que caracteriza o grupo. Quando eu te dou um pacote de FABCs, você está sabendo, nós vamos aprender isso pelo diagrama de raízes, você está com todo o esqueleto do grupo. A partir dali você tira qualquer coisa. E o DABC não estaria invariante disso aí? Não. Eu te faço a seguinte pergunta. Porque eu conheço um invariante que é famoso, que é pronunciado no C. Você colocaria o FABC no mesmo nível desses invariantes para Vamos dizer, numericamente, dentro da teoria de grupo seria isso. É como se fosse um absoluto do grupo. Se você pega um grupo, fixa um grupo, você fixou os FABCs, isso é um absoluto. Qualquer forma de matriz que você encontra para representar esse grupo, o FABC não muda. Né? Mas seria mais ou menos o correspondente? Seria o correspondente em teoria de grupo do invariante absoluto, como é a velocidade da luz, poderia ser. Então, só para finalizar um pouco aqui, então vamos pensar uma coisa. O que significa essa representação? Eu tenho matrizes SO3, então está significando o seguinte: eu estou num espaço de dimensão 3, eu tenho vetores complexos com componente VI, I igual a 1, 2, 3. O que faz uma matriz de SO3? Uma matriz atua num vetor. Então, suponhamos que eu tenho um vetor V, esse vetor V vai sofrer uma rotação SO3, uma transformação linear. Diria que o DABC é um Lorentz Racing. Oi? O FABC? O DABC seria um Lorentz Racing. Nesse sentido seria, porque ele está violando, ele te tira da velocidade da luz, ele te tira do absoluto do grupo. Sem matar o grupo. Sem matar o grupo. Então isso aqui é uma transformação de SO3, essa matriz aqui é SO3 atuando no vetor. Então isso aqui é o conceito de representação. Ou seja, eu vou fazer uma transformação e aí esses elementos aqui, esses três elementos vão se misturar entre si sem que alguma coisa mude. Qual é o invariante nesse caso? O invariante nesse caso é essa forma bilinear. Se eu pegar essa grandeza V dagger V, essa grandeza aqui, se ela é VI star, VI, ou se ela é VI star, VI', essa grandeza é invariante. Por quê? Porque essa matriz aqui é hermitiana, esse cara mata esse, então isso é um invariante. Então, o invariante é isso, mas esse objeto transformou. Então eu transformo V1, V2 entre si, sem mudar alguma grandeza absoluta definida por ele. Então isso aqui é o conceito de multiplete. Eu estou diante de um triplete. Eu tenho três componentes que se misturam entre si por essas transformações sem alterar esse valor aqui. Isso é o invariante me dá um grupo, o grupo é SO3, e esses vetores aqui são chamados os vetores que dão uma representação do grupo. Eles sustentam essa representação do grupo. Por quê? Porque uma matriz de SO3 atua sobre eles, transformando eles. Então é eles que, é o que a gente fala, eles carregam a representação. Então a representação é dada por vetores 3 por 3. Mas agora vamos fazer a seguinte coisa. Se eu pegar um vetor VI dessa representação e fizer o produto tensorial por um vetor UJ dessa mesma representação, como é que isso aqui vai se transformar segundo o SO3? Então isso aqui vai ser, se eu pegar V'I tensorial U' J, então, pelas transformações de SO3, isso aqui vai ser MI kappa, V kappa, tensorial M JL UL. Então eu tenho isso aqui. M I kappa, M JL, V kappa, tensorial UL. Então eu tenho esses objetos aqui,
defini-lo agora, eu tenho um produto de dois elementos da matriz. A coisa não é mais linear na matriz GS plus. Ela é quadrática na matriz GS plus. Mas vamos pensar bem, o que é essa estrutura aqui? O que é o produto tensorial de dois vetores? Se eu pego um vetor com componente VI e faço o produto tensorial por um vetor com componentes J, eu estou formando uma matriz. Significa que eu estou pegando essa matriz aqui transposta, quer dizer, esse produto aqui significa isso aqui. Pegar essa matriz transposta e multiplicar por essa matriz coluna aqui, e essa matriz aqui ficou uma matriz linha. Isso significa colocar essa matriz aqui dentro. Ou seja, eu vou formar uma matriz assim. V1, U1, V1, U2, V1, U3. Vou pegar esse vetor e vou colocar em cima de cada elemento desse aqui. Depois eu vou pegar V2, U1, V2, U2, V2, U3. Eu vou pegar o elemento V3, U1, V3, U2, V3, U3. Então eu fiz o produto tensorial. Eu gerei uma matriz, quer dizer, um objeto que cada componente desse é multiplicada por todas as componentes desse. Então, se esse aqui tem N elementos e esse aqui tem N, eu gerei um objeto com N2 elementos. Então, eu configurei esse produto tensorial dessa forma. A definição é essa. Poderia ser de outro modo, poderia ser o contrário também, mas a gente definiu desse modo. Essa matriz aqui e essa matriz aqui, coluna que vai sendo colocada aqui. Então, eu formei uma matriz 3x3 com 9 elementos. Então, eu estava numa representação tridimensional. Eu agora estou formando uma representação de dimensão 9. Eu tenho 9 elementos, eu tenho mais 3 elementos. E aí eu sei como é que essa matriz se transforma. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui está dizendo para nós o seguinte: nós definimos uma matriz, vamos chamar essa matriz TU, e matriz tensorial, vamos chamar essa matriz, que é a matriz T e J. Que é a linha I e a coluna J dessa matriz. A linha I é dada pelo elemento do U. A linha é dada pelo U. O 1, o 2 e o 3. O 1, o 2 e o 3. E a coluna é dada pelo primeiro. Então, a linha I dessa matriz seria o I VJ. Certo? Se eu pegar a linha 1, vai ser o 1, coluna 1, V1. Linha 1, coluna 2, o 1, V2. Linha 1, coluna... certo? Linha P1 é o 1 V1, né? Ou se pegar a linha 1, coluna 2, é o 1 V2. É o 1 V2. Então, isso aqui. Só essa prescrição. A iésima linha dessa matriz é fixada pelos elementos de U. Então, a iésima linha são os elementos de UI. E a Jésima coluna, V1, V2, V3. Então, essa matriz está aqui. Então, bom, se eu fizer uma transformação, um IV, eu vou ter uma matriz V' e J, que é o linha e V' J. Então, essa matriz aqui, agora eu posso expressar em função. Isso aqui é MI J. MI capa. Vamos colocar assim. O capa, isso aqui é MJ, LV. Então, eu estou expressando isso aqui, L' e J, M e capa, MJL, o capa VL. Mas quem é o capa VL? É o TKL. Isso aqui, ó, o capa VL, o TKL. Então, isso aqui é o TKL. Então, essa matriz tem essa propriedade de se transformar. Ela é dada posso escrever isso aqui em termos matriciais. Ó. T' vai ser M, matriz M e capa, TKL. E aqui o transposto, MLJ. Então, ó, a lei de transformação desse objeto, eu criei um novo objeto. Uma lei de transformação diferente das leis de transformações individuais no U e do V. Então, eu estou criando um outro modo do grupo SU3, do grupo SUN atuar. Ele vai atuar de uma forma que ele agora, a transformação não é mais linear em N, é quadrática em N, porque tem dois elementos, né, tem U e V, e eu passei por um espaço matricial N por N. Eu criei uma matriz agora N por N. Eu peguei cada elemento de U, multipliquei por todos os elementos de V, fiz esse produto. Então, eu criei uma matriz N por N, no caso de ser SUN. Agora, então eu criei uma matriz T e J, deixa eu escrever aqui de novo, T e J, que era o I
VJ. Então eu criei uma matriz N por N. Toda matriz pode ser decomposta numa parte simétrica. Então essa aqui é a matriz, por definição. Então toda matriz pode ser decomposta numa parte simétrica mais uma parte antissimétrica. Então eu posso sempre quebrar uma matriz dessa forma. Agora, vamos observar o seguinte, a lei de transformação é essa. Então se eu pegar essa condição aqui, vamos pegar, dizer que eu pego T, então T é isso aqui. Então quem é a transformação de T? A transformação de T é isso aqui, T' é M, T, M transposto. Então se eu pegar, vou pegar agora o T, vou pegar aqui o T transposto. T', vou transpor essa relação. Transpondo essa relação, isso aqui vai ser M, T transposto M. T transposto. Então, peguei essa relação aqui, que é a relação que me dá a transformação desse novo objeto T, um tensor que eu criei às custas desses dois vetores. Esses caras aqui estão numa representação fundamental. Esse cara tem N componentes, esse cara tem N componentes, mas eu criei agora um objeto que tem N duas componentes. E esse objeto que tem N duas componentes tem uma lei de transformação bem fixada segundo o grupo SOM. Então, em princípio, eu estou diante de uma outra representação. Essa matriz aqui agora, então tem um objeto que tem N2 componentes transformando-se entre si. Mas vamos pegar, aí eu agora estou argumentando que toda matriz pode ser decomposta em uma parte simétrica, mas uma parte antissimétrica. Peguei então a transformação da matriz, tá? Transpus essa relação. Vamos pegar a parte simétrica, vamos somar T' mais T' transposto sobre 2. Isso aqui vai ser M, T, mais T transposto sobre 2, M transposto. Então o que isso está me mostrando? Está me mostrando que se eu transformar a parte simétrica da matriz, eu estou ganhando um outro objeto, mas também é simétrico. Então a transformação de S ou N, ela não me pega um objeto simétrico e me leva no antissimétrico, ela mantém. Ela me restringe. Se eu estou pegando a parte simétrica da matriz T, vamos chamar isso aqui de S, de simétrico, e vamos chamar isso aqui de A, de antissimétrico. Então, a transformação da parte simétrica, o S' é M, S, N transposto. Então, o transformado da parte simétrica também é simétrico. Então, a propriedade da matriz ser simétrica não foi alterada por uma transformação de S ou N. Agora, se eu pegar a parte antissimétrica, vai dar a mesma coisa. Se eu agora subtraio aqui para pegar a parte antissimétrica, eu tenho que o transformado da parte antissimétrica também é antissimétrico. Então, quando eu pego essa matriz e quebro de uma parte simétrica e de uma parte antissimétrica, a parte simétrica e a parte antissimétrica não se misturam por transformações de S ou N. Ou seja, eu tenho uma matriz com N2 elementos, que é a matriz T, mas uma matriz simétrica, N por N, tem N mais 1 sobre 2 elementos. E uma matriz antissimétrica, N por N, tem N menos 1 sobre 2 elementos. Se eu somar os dois, é justamente N2, que é o número de elementos da matriz. Então eu tenho N mais 1 sobre 2 elementos que estão agrupados na parte simétrica, que se transformam entre si, mas que nunca se misturam com esses caras aqui por uma transformação de S ou N. Então, dentro dessa transformação, quer dizer, dentro dessa representação nova, eu criei duas subrepresentações. A representação simétrica, imagina que eu tenho uma matriz 3 por 3. Se esse exercício aqui for feito para S3, a parte simétrica tem 6 elementos. Quer dizer, 3 por 3 vai dar uma matriz de 9 elementos. Se eu pegar U tem 3 componentes e o V tem 3 componentes. Faço o produto tensorial por U, que tem 3 componentes, eu vou obter 9 componentes. Eu vou ter uma matriz 3 por 3 com 9 elementos. Só que esses 9 elementos, nós conseguimos decompor em 6 elementos simétricos, mais 3 elementos antissimétricos. Então, a matriz antissimétrica 3 por 3 tem 3 elementos, a matriz simétrica 3 por 3 tem 6 elementos. E uma transformação de SO2 não comunica esses dois canais. Se eu fizer uma transformação de SO3, esses caras ficam entre si e esses caras ficam entre si. Então, eu decompus essa representação em duas representações que não se misturam por transformações de SO3. Então, essa representação aqui de 9 elementos, ela é uma representação redutível. Ela é redutível em uma irredutível de 3 elementos e uma irredutível de 6 elementos.
Então, a gente começa a perceber o conceito de que eu posso criar representações mais altas a partir de uma representação fundamental. Eu vou compondo agora. Então, eu depois posso pensar, e se eu pegar essa matriz 3 por 3, esse objeto com 9 elementos, e multiplicar por um outro vetor, por um vetor WK, eu vou formar um elemento, no caso do SO3, com 27 componentes. Será que essas 27 componentes, como é que eu posso decompor? Então, para isso, nós vamos criar justamente a metodologia dos chamados tablôs de Young, os quadrinhos de Young. O que eu fiz aqui? Vamos representar diagramaticamente o que eu fiz aqui. Então, Young decidiu fazer a seguinte atribuição gráfica. Quando eu pegar um vetor que está na representação 3, é um vetor mínimo de SO3, tem 3 ou de SO2, tem 2 elementos. Se for SO2, são 2 componentes. Se for SO3, são 3 componentes. Se for SON, N componentes. É a representação fundamental. Ele chama de um quadradinho. Essa representação aqui, no caso do SO3, é a dimensão 3. Agora, quando eu pego 2 quadradinhos, eu estou pegando uma representação 3, estou multiplicando por outra representação 3. Nós vimos que nós conseguimos quebrar essa representação 3, que tem 9 elementos, né? 3 por 3 dá 9, nós conseguimos quebrar numa parte que tem dimensão 3 e numa parte que tem dimensão 6. Essa parte que tem dimensão 3 é justamente a parte antissimétrica da matriz TJ. E esse objeto que tem dimensão 6 é a parte simétrica da matriz TJ. Então a convenção que ele fez foi a seguinte: o que é simétrico, eu vou colocar um quadrinho do lado do outro. Então, isso aqui é simétrico. Isso aqui é o que eu vou chamar de antissimétrico. É o IVJ menos o JVI. Isso aqui está representando a parte antissimétrica. O IVJ menos o JVI sobre 2. É a parte simétrica da matriz. Né? O IVJ mais o JVI sobre 2. E a parte antissimétrica, a parte simétrica está aqui. Isso aqui é o IVJ mais o JVI sobre 2. De fato, se eu somar isso com isso, essa parte aqui cancela essa, fica o IVJ sobre 2 mais o IVJ sobre 2, que é o que está aqui, o IVJ. Então, a ideia aqui, deixa eu apagar isso aqui, foi isso que nós fizemos aqui, algebricamente, usando componentes de vetores, graficamente, representou-se desse modo. Eu posso colocar um quadrinho do lado do outro, que é a parte simétrica, e um quadrinho embaixo do outro, que vai designar a parte antissimétrica. Esse cara aqui não se comunica com esse cara aqui. Então eu tenho uma representação de dimensão 3, outra representação de dimensão 3. Então eu vejo o seguinte: eu posso criar uma representação de dimensão 6 e uma outra representação com dimensão 3. Só que, nós vamos ver na próxima aula, que essa representação também tem a mesma dimensão que essa, mas não tem o mesmo quadrinho. O que significa esse quadrinho em relação a esse? Nós vamos ver. Esse quadrinho em relação a esse significa que, como esse grupo é complexo, na verdade, eu posso falar de uma representação original e a sua conjugada complexa. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês por que isso aqui é um 3 estar. Então, essa é a metodologia dos tablôs de Young, ela serve para isso. A gente começa conhecendo só a representação fundamental de um grupo. Então, agora eu começo a entender o seguinte: beleza, o grupo SO3, ele pode ter uma representação de dimensão 6. Então eu posso encontrar 8 matrizes, 6 por 6, que implementem exatamente essa relação aqui no século, né? Que é a relação de Occam. E o que significa essa representação 3 estar? Imagina o seguinte, estou acabando, né? Imagina que eu pego essa representação velhinha, exponencial, de I, os 8 parâmetros lambda A, ou alfa A, e as matrizes de Pauli sobre 2, as matrizes de Gelman sobre 2. Isso aqui é a transformação típica de SO3 atuando nos vetores tridimensionais. Essa aqui é a representação tridimensional de SO3. É isso que está acontecendo aqui, é o I ou o V. Então, uma transformação de SO3 atua nesse objeto, fazendo essa transformação. Se eu pego o conjugado complexo dessa relação, isso aqui vai me dar conjugado complexo, não é hermitiano conjugado, não. Se eu pegar o conjugado complexo, o I vira menos I, os 8 parâmetros são reais, e eu vou ter aqui as matrizes de Pauli pegas só com o conjugado complexo, não é o conjugado hermitiano. Mas agora, vamos nos lembrar o seguinte: as matrizes de Pauli são hermitianas. Lambda H, ela
lambda. Todas as matrizes de Pauli são hermitianas. Então, se elas são hermitianas, significa que o conjugado complexo dessa matriz é o transposto dessa. Isso é simplesmente a condição de hermiticidade. Então, eu posso escrever essa relação aqui assim. Onde é que eu quero levar vocês? Também já. Então, a relação de hermiticidade me diz o seguinte. V' está exponencial menos I alfa A. Agora, lambda A está sobre 2, eu vou escrever como sendo lambda A transposto sobre 2. E aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, só vou esconder esse sinal menos aqui dentro. I alfa A menos lambda A transposto sobre 2, tudo isso aqui é a conta deste. Então a gente está vendo o seguinte, isso aqui é uma transformação de SO3. Um objeto sendo transformado no outro. Só que as matrizes geradoras já não são mais as mesmas, são menos o transposto. Então agora eu tenho um outro conjunto de matrizes geradoras. Mas vamos olhar a álgebra de SO3. Lambda A sobre 2, lambda B sobre 2. Isso que caracteriza a álgebra de Lie de SO3. Vamos transpor essa relação. Lambda A, lambda B, transposto a lambda B, lambda A. Eu transpondo essa relação, eu vou ter lambda B transposto sobre 2, lambda A transposto sobre 2, quer dizer, o transposto do comutador é o comutador do transposto na ordem diferente. Se eu pegar o comutador de A com B, isso aqui é AB menos BA. Se eu transpuser essa relação, eu vou ter AB transposto, vai ser B transposto, A transposto, menos A transposto, B transposto. Então, o comutador, o transposto do comutador é o comutador dos transpostos, só que na ordem trocada. Isso aqui, então, vai me dar I, F, A, B, C, lambda C sobre 2. Mas agora, como isso aqui é transposto, né? Transposto. Agora, como isso aqui é um comutador, eu posso trocar a ordem. Posso botar lambda A aqui e lambda B aqui. Isso aqui vai me dar um sinal mais. Agora, se eu multiplicar esse cara por menos, multiplicar esse cara por menos, multipliquei isso aqui por 1. Eu posso pegar isso aqui, jogar esse menos e por 1. Olha só, essas matrizes satisfazem a mesma álgebra que SO3. Então, esse é um outro conjunto de matrizes. São diferentes das matrizes de Pauli, mas satisfazem a mesma relação, a mesma álgebra. Então, eu estou diante de uma outra representação, que é a representação complexa conjugada, que é a dimensão 3 também, porque eu tenho matrizes 3 por 3 com a mesma álgebra. Só que matrizes distintas, mas satisfazendo a mesma relação algébrica. Então, essa representação aqui é a representação que a gente chama de representação 3 estágios. Agora, eu não mostrei para vocês, vou mostrar por que essa representação aqui é justamente a representação antissimetrizada. Certo? Mas o que a gente entende a partir desse exercício que eu fiz daqui para cá, foi que a partir da representação 3, eu posso construir a representação 3 estar, que não é equivalente à representação 3. Porque no caso do SO2 isso não acontece. Se eu fizer esse mesmo exercício para SO2, e fizer isso com as matrizes de Pauli, a representação 2 nada mais é do que é uma cópia, uma réplica imediata da representação 2 estar. Vou deixar isso como exercício para vocês. Tarefinha, quem quiser exercitar, vai ver que no caso do SO2, considerando então a tarefa aí. A tarefa seria considerar SO2, a álgebra de Lie de SO2, pegar a representação fundamental, então, que é V' exponencial de I, os 3 parâmetros alfa A e as matrizes de Pauli sobre 2. Faz esse mesmo exercício. Vai ganhar tudo igual. Vocês vão ganhar que as matrizes de Pauli também satisfazem essa relação. Então eu posso passar dessa representação para uma representação 2 estar, que está associada às matrizes menos sigma A sobre 2 transposto. Só que no caso do grupo SO2, existe uma relação que não existe para SO3, que é a seguinte: no caso de SO2, vocês podem mostrar que para toda matriz sigma A, existe essa relação menos sigma A transposto. Existe uma matriz que eu vou chamar, sei lá, de matriz S, que faz essa seguinte transposição.
menos sigma A transposto é a matriz S. Existe uma matriz que vai ser S menos 1, sigma A S. Então eu tenho uma transformação de similaridade entre as matrizes de Pauli e as suas transpostas com sinal menos. Então, isso está me dizendo que existe uma transformação de similaridade. Se existe essa transformação de similaridade, essas matrizes são equivalentes a essas. Esse é um conceito da álgebra linear. Então, vocês vão mostrar que no caso do SO2, se vocês fizerem esse exercício aqui para cada matriz sigma A, vocês vão conseguir encontrar que essa é não trivial. Então, existe uma matriz S que faz esse trabalho para nós. Se vocês fizerem esse mesmo exercício para SO3, pegarem as matrizes de Gelman, procurar, será que existe uma matriz S que para cada matriz de Gelman faz esse trabalho aqui? No caso do SO3 isso é impossível. No caso do SO2 isso é possível. Então no caso do SO2, a representação 2 estar é uma réplica da representação 2. Por isso o grupo SO2 é chamado de um grupo real. Porque todas as representações vão ser reais. Porque se 2, que é fundamental, a partir da 2, quer dizer, quando vocês fazem momento angular na mecânica quântica, não é isso que nós estamos fazendo? 2 vezes 2. Estou pegando esse tabulozinho aqui por esse tabulozinho aqui. Isso aqui vai dar esse tabulozinho e vai dar esse tabulozinho. Esse tabulo aqui é 2 vezes 3, 6 por 2, 3. E esse aqui é o antissimétrico, é 1. Então, isso aqui, o que é o 2 do SO2? É o spin meio. Spin meio com o spin meio, que dá spin 1 mais spin 0. Então é exatamente isso que eu estou fazendo no caso do SO2. Eu estou compondo spins, né? Spin meio com spin meio, representação bidimensional, que é a dimensão da representação é 2J mais 1. Então aqui o 3 aqui é 1. Então no caso do SO2 eu vou poder gerar tudo a partir desse tabulozinho. E aí como ele é real, tudo vai ser real. No caso do SO3, vamos ver isso aqui. Então isso é muito importante também, quando a gente fala de teoria de campo, né? E sobretudo uma teoria unificada, saber escolher grupos que não sejam reais. Tem uma representação, para botar para o Fermi de Majorana, tem que ser representações reais. Então tem toda uma tecnologia de teoria de grupo que é importante. Então só para fechar a aula de hoje, o conceito que a gente está desenvolvendo aqui, que a gente vai aprofundar na próxima aula, é o conceito de construção de representações irredutíveis a partir da representação fundamental. Eu posso pegar essa representação e a partir dela construo essas duas, aí a partir dessas duas com aquela eu construo outra, aí eu vou gerando, o processo não tem fim. Então eu vou gerando todas as representações do grupo a partir de produtos tensoriais da representação fundamental. Então no caso do SO3 a gente já entendeu uma coisa. Eu tenho a representação 3, o 4 não aparece, o 5 não aparece, aparece o 6. Depois aparece de novo o 3 está. Então tem duas representações fundamentais e foi por isso que Gelman pôde colocar. Aqui ele coloca os quartos e aqui ele coloca os antiquartos. Se essa representação fosse igual a SO2, se o 3 fosse equivalente ao 3 estar, eu não poderia distinguir quarto de antiquarto. Ficaria mal perante a física de interações fortes. Então, Gelman também observou isso. O grupo SO3 é um grupo complexo. Então, eu posso colocar os 3 quartos aqui, os 3 antiquartos aqui. E aí, por exemplo, agora eu vou poder compor essa representação aqui, que é quarto com antiquarto, ou vou poder compor essa representação, quarto com quarto, antiquarto, antiquarto. Então é isso que eu quero trabalhar com vocês. O conceito que tem que ficar da aula de hoje é o conceito de representação. Então, dado um grupo, a álgebra de Lie desse grupo me dá as constantes de estrutura. E aí as representações desse grupo são todas aquelas representações de dimensão P, tais que os geradores de ordem P por P satisfazem a mesma relação que os geradores iniciais da representação satisfazem. Então eu vou poder estender isso. E aí, em função desses produtos tensoriais, a gente vai vendo as dimensionalidades que vão aparecer. Então no caso do SO3, vamos ver na próxima aula, além do 3 estar e do 6, vai aparecer um 8, vai aparecer um 10, vai aparecer um 12, vai aparecer um 15, vai aparecer um 18, um 21, 27. Então a gente tem grupos de vetores que se transformam entre si, que são as chamadas representações irredutíveis. Então a técnica do Ziane-Tableau é uma técnica que permite para nós sabermos todas as representações irredutíveis do grupo. Agora, tem uma técnica mais fundamental, que é a técnica dos diagramas chamados diagramas de raízes,
que vão dar para nós, a gente pode até calcular as constantes de estrutura de grupo. De repente eu dou um grupo para você, completamente estranho, e você não precisa procurar na tabela as constantes de estrutura. Você pode construir as tabelas da constante de estrutura através de um conceito chamado raízes, que vem um conceito chamado subálgebra de Cartan. Então, na próxima aula, vamos trabalhar essa ideia. Vamos trabalhar a chamada subálgebra de Cartan, um conceito que eu não aprofundei hoje, só falei que é o conceito de posto do grupo, o ranking do grupo. Do conceito de ranking de grupo, eu vou passar para a subálgebra de Cartan. Da subálgebra de Cartan, nós vamos passar para o conceito de raiz. E aí, do conceito de raiz, nós vamos criar um método gráfico, puramente gráfico, uma rede, chamada uma rede de raízes, que me permite ler todas as propriedades do grupo através desse diagrama. Só para avisar vocês que tudo isso que eu estou falando aqui, que eu vou falar e está por aí afora, está tudo já informatizado. Hoje já existe, ninguém mais precisa ficar fazendo grandes manipulações em teoria de grupo. O software Maple e outro software, tem um software chamado Mi, tem vários softwares, vários já pacotes prontos para teoria de grupo. Você fazer o que você quiser em teoria de grupo. No tempo que eu fazia doutorado, às vezes você poderia levar 2, 3 meses fazendo um cálculo de teoria de grupo e errar, obviamente. Depois de 3 meses você erra. Aí você tem que levar mais, talvez, ou faz tudo de novo, né, que é melhor, ou então você leva 6 meses para achar o erro. Então é melhor levar mais 2 meses fazendo tudo de novo, para poder achar o sinal menos maldito, o fator meio perverso, né, que perturba. Então, hoje em dia não tem nada disso. Você bota ali no computador, clica e em menos de 1 segundo está na tela para você tudo aquilo que você fazia. Tinha um colega aqui coreano, ele até largou a física, no segundo, porque é necessário. Porque o orientador dele, quando ele fez um tabelão de teoria de grupo, a primeira parte ele fez toda a mão. Ele falou que levou quase 2 anos de doutorado dele mexendo com matriz. Aí ele, o orientador dele, percebeu o método de tornar aquilo mais informatizado. Mas eles usaram Fortran, que era um programa super complicado. Hoje, os programas são todos simbólicos. Você pega tudo isso que você faz em teoria de grupo, hoje está tudo representado nesses pacotes. É bom vocês procurarem esses pacotes e até aprender a usar. Mas, claro, o conceito tem que vir aqui. A gente tem que aprender a fazer uma vez, em caso simples, e depois, já que está tudo informatizado, vale a pena usar os resultados. Na minha época também apareceu esse Physics Report do Slansky, eu já peguei o Physics Report do Slansky, então era uma tabela, tipo a tabela de integrais dos russos, né? Que você abria ali, você encontrava qualquer grupo e tudo que você precisava fazer para aquele grupo estava feito ali. Porque o Slansky lá na Califórnia já tinha informatizado também. Então, mas ele deu para a gente o Physics Report, que é o que ele chamava de teoria de grupo para quem constrói modelos, na época das construções de modelos de grande unificação. Então, é só para vocês saberem também que muitas dessas coisas que são fáceis, teoria de grupo é muito fácil, mas é trabalhoso, pode ser muito grande. Imagina agora começar a trabalhar com matrizes, no caso do grupo é 8, com matrizes com matrizes, por exemplo, 248, com matrizes por 248 por 248. Então, cara, tem que ter um método simbólico e possivelmente um método implementado nos computadores. Então, só para vocês não ficarem assustados, que tudo isso já está informatizado, já está em forma de programa de computação. Agora, tem que se saber os conceitos e o que a gente quer. Então, no momento, o que a gente quer é estudar o conceito de representação irredutível, certo? E aí a gente está vendo como construir sistematicamente para cada grupo. Na próxima aula nós vamos ver outras representações do grupo S-U-N. Mas por enquanto a gente já entendeu duas coisas. Que S-U-N, ele dá 2 tipos de representação além da dimensão N. Dá uma dimensão N está, tem a mesma dimensão, e uma de dimensão N mais 1 sobre 2. N menos 1 sobre 2, né? Se eu pegar S4, por exemplo, então vai ser 4 vezes 4, 16. Matriz simétrica, 4 por 4, 4 vezes 5, 20 por 2, 10. Matriz antissimétrica, 4 por 4, 4 vezes 3, 12 por 2, 6. Então, no caso do S4, 4 vezes 4 dá 16. Eu geraria uma representação 16 por 16, de dimensão 16. No entanto, eu vejo que a parte simétrica tem dimensão 10 e a parte antissimétrica tem dimensão 6. Então, no caso do S4, eu vou encontrar matrizes geradoras 6 por 6, 4 por 4, 6 por 6 e 10 por 10. E assim vai. Depois, multiplicando 6 por 4 dá 24. 24 eu decompõe como. Então, o Ian Tabor vai ensinar isso para a gente. Tá bom? Professor,
Pois não, então o Célio estava escrito, você fala aí, Célio. Não, você falou do S2, o S2 é bom para escrever um spin. Isso. Então você tem que levar para o campo do grupo de Lorentz, para as representações do grupo de Lorentz, tem um spin, né? Isso. Nesse caso do S3, vamos supor, você vai escrever os quarks, que também tem spin meio. Então a minha pergunta é a relação entre o grupo de Lorentz e a simetria S3. Então são duas simetrias. Vamos dizer assim, quando você pega um quarto, ele tem spin. Então ele tem o índice do grupo de Lorentz, o spin dele é meio. Se o quarto é quarto left, ele está na representação meio, zero no grupo de Lorentz. Se o quarto é o quarto right, ele está na representação zero meio. Então a gente já sabe, então se está na representação meio, zero, quarto tem spin meio, tem helicidade left, então eu vou colocar esse índice aqui é o índice que diz como ele se transforma no segundo grupo de Lorentz. Mas agora, o quarto está num triplete de S3. Então, ele tem um índice I que vai de 1 a 3, que sente as transformações de S3. Então, se você se perguntar quais são as transformações, então o quarto, deixa eu apagar aqui. Então ele está nessa. E ele tem outro, vamos dizer, o quarto, vamos dizer, pegar o quarto U. Só para você fixar isso aí. Pega o quarto U. Então o quarto U, ele tem carga 2/3. Carga eletromagnética dele é 2/3. Positivo. Ele tem spin meio. Estou acabando, tá, gente? Só para ilustrar a questão do cérebro. E ele tem cor. Então o quarto U ele pode aparecer em 3 estados de cor. Então que eu vou chamar I igual a 1, 2, 3. Então, vamos lá. Ele tem carga elétrica, tem spin meio, então o índice de spin é esse aqui. E o índice de cor é esse aqui. Se eu fizer uma transformação de Lorentz, então, se eu fizer U alfa I e fizer uma transformação de Lorentz em cima dele, eu vou ter um U alfa I linha, transformado de Lorentz, que vai ser R alfa beta, U beta I. Então a transformação de Lorentz, ela vai mexer só no spin, ela não vai mexer na cor. Se eu fizer uma transformação eletromagnética é a transformação de carga elétrica, ela não vai mexer nem no spin nem na cor. Ela vai me dar exponencial de I, carga 2/3, parâmetro do grupo U1 e o alfa I. Então fiz uma transformação eletromagnética. A transformação eletromagnética ela vê a carga. A transformação de Lorentz vê o spin. E a transformação de S3 vai ver a cor. Então se eu agora pegar o meu quarto U, alfa I, e fizer uma transformação de S3, transformado em S3D, vamos dizer, vai ser U linha alfa I. Então vai ser uma matriz S alfa beta, S I J, 3×3, uma matriz pertencente a S3, U alfa J. Então a transformação de S3 não toca no spin, mas toca no índice de cor. Então um campo ou uma partícula, né, é como se fosse uma perua, uma mulher bem enfeitada, né? Tem massa, tem spin, tem carga, tem, por exemplo, cor, tem spin isotópico, fraco. Então ela tem vários índices. Você vai colocar todos esses itens no mesmo campo. E cada interação, ou cada simetria, vai se acoplar a um índice. A gravitação, que é spin, vai se acoplar com o índice de spin. Depois a carga eletromagnética vai ver a carga. A simetria SO3 de cor vai ver a cor. A simetria SO2 fraca, né, a interação fraca daquele quarto, ela vai ser ditada por esse número quântico, que é um outro número quântico, é um SO2. Então você coloca todos os atributos no campo e cada atributo sente uma simetria a qual aquele campo está sujeito. Tá certo? Então ele vai, se você faz uma transformação de Lorentz, você mexe só no spin. Se você faz uma transformação de eletromagnética, você sente só a carga elétrica. Se você faz uma transformação de SO3 de cor, você sente só a parte de cor. Se você faz uma transformação de spin isotópico fraco, você sente só o spin isotópico fraco. Se você faz uma transformação de hipercarga fraca, você sente só a hipercarga fraca. Se você faz uma transformação de número bariônico, você sente só o número bariônico. Então, a partícula tem aquele monte de atributos, números quânticos associados a ela, que definem o seu estado, e cada um desses números quânticos se acopla a uma simetria que define essa partícula. Claro, essa pergunta é boa, porque ela é importante a gente saber, né,
quer dizer, dentro da física de partículas, né, a metodologia é essa, os números quânticos que as partículas têm estão sempre associados a simetrias que elas percebem. Então, o número quântico de cor, número quântico de hipercarga, número quântico de estímulo isotópico, número quântico de sabor, número quântico de hipercarga fraca, número bariônico, número leptônico, e assim vai. Você sabe todos os números quânticos que uma partícula tem que ter. Paridade P, paridade de conjugação de carga, paridade de reversão temporal, paridade G. Uma partícula, cara, ela é um código de barra imenso. Cada barrinha vai representar o número quântico que ela tem. E cada número quântico percebe uma interação. E aí, quando você faz uma transformação ligada àquela simetria daquela interação, aquele número quântico é o que mexe, os outros estão todos parados de observadores, espectadores, tá certo? Isso é um conceito de representação, na verdade. Na aula que vem vai ficar mais claro um pouco isso, tá certo? Pessoal, vou deixar mais uma tarefinha então, só para essazinha do SO2, que é simples, e a do SO3. Mostrar que vocês não existe uma matriz relacionando as matrizes de Pauli, as matrizes de Gell-Mann, com as matrizes de Gell-Mann transpostas funcionalmente. Então, a tarefa é essa, é entender por que é que, no caso do SO2, o 2 é equivalente ao 2 estar, entender por que no caso do SO3, o 3 não é equivalente ao S estar. E aí eu vou deixar um outro exercício para vocês, que é o seguinte, mostrar que, por que é que a álgebra de SO2 ela pode ser colocada em relação de equivalência com a álgebra de SO2. Eu queria que vocês... Esse exercício já dá para fazer. Vocês já sabem construir a álgebra de SO2, matriz de Pauli, já sabem construir a álgebra de SP2, dessa relação aqui. Isso aqui é SP2. Isso aqui é o grupo. Passar essa relação para a álgebra. Como é que fica a relação do grupo visto pela álgebra de SP2? E ver que SO2 e SP2, na verdade, são álgebras equivalentes. Tá bom? Então, fica com esses exercícios aí. Semana que vem, então semana que vem a gente vai elaborar mais o conceito de representações e raízes, tá? Para falar do diagrama de Dinh. Lá na frente a gente vai falar depois dos diagramas de peso. Fala aí, cara. O que leva, por exemplo, o quarto e o banheiro? Oi? O que leva o quarto e o banheiro? Se tivesse o 3 ali, não equivalente ao 3 estrelas. Presta atenção, gente, todo mundo recebeu os programas dos seminários, né? Então tá legal. Então os seminários, claro, nada disso é obrigatório. Outra coisa, no domingo eu vou mandar para todos vocês, mandar para todos vocês os arquivos com as declarações. Mandar o arquivo assim, em aberto. E vocês vão preencher. Quem precisar de declaração de horas cumpridas, tudo que muitas vezes lá no fundão mesmo o pessoal aceita. Disciplina complementar, essas coisas, hora de curso, vou botar no currículo lá, participei de tal atividade, né, com tantas horas, isso tudo no início da carreira vale ponto, né, na hora de pedir uma bolsa, depois quando você fica velho, essas coisas não importam, mas no início da carreira, você vai fazer uma seleção de doutorado, participou desse evento, então, quem precisar, quem quiser a declaração, eu vou mandar o arquivo, vocês preenchem a declaração com o nome de vocês, os cursos que vocês fizerem, isso tudo não tem presença, voto o que vocês colocarem, não importa, e manda para mim que eu assino, e retorno para vocês escanear, porque a gente já viu com a declaração. Eu não vou fazer a declaração, vocês é que vão fazer, eu só vou assinar, tá bom? Aí eu mando o arquivo, vocês preenchem o que vocês quiserem, tá bom? Depois, se precisar também de hora para os seminários, eu vou mandar o arquivo de presença no início, porque o curso, quer dizer, o curso do Tião são 9 aulas, né? O meu são 6 aulas, o do Dória 6 ou 5, 6 aulas o nosso. Bom, então a gente pode somar, vocês podem fazer uma declaração incorporando todas as atividades com o número de horas de aula, ou pode fazer uma declaração para cada curso que vocês resolveram, cada mini curso que vocês seguiram. Tá? Então, domingo eu vou mandar os arquivos, quem precisar preenche, coloca nome, o que fez, quantas horas fez, me manda que eu assino e retorno escaneado para vocês, para evitar papel correndo por aí. Tá bom? Então, é só isso. Os seminários, vocês estão convidados a assistirem todos os seminários. Eu tenho o Constantino... viu o anúncio, achou interessante, quis apresentar o trabalho dele, vai ter um seminário extra do Constantino no dia 12 de fevereiro. Mas tem 7 seminários anunciados, tá bom?